Olá, meu povo, como estão? Aqui é o Mineirinho, diretamente de Portugal, com mais uma palavra do dia e uma reflexão. Voltando aqui ao tema sobre o livre-arbítrio, já tinha falado o que significa o livre-arbítrio. É o poder, a decisão de você tomar o poder, né, de você tomar uma decisão, escolher um projeto ou fazer um juízo, né? Sem sofrer influências externas, sem sofrer influência de algum gosto seu, de alguma aptidão, de algum hobby ou de alguma coisa do tipo, ok? Então essa palavra livre-arbítrio significa isso. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, porque eles não tinham influência do mal, tinham toda a liberdade para tomar essa decisão. Até que eles escolheram então fazer algo que não era certo. Aquilo que Deus já tinha falado, vocês têm toda a liberdade aqui no jardim para todos os frutos, exceto o fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E eles então podiam escolher se queria comer ou não. Mas a ordem, já tinha uma ordem dada para eles não comer. Mesmo assim, eles comeram. Ouviu a serpente dizendo para eles, e para Eva, e Eva acabou aceitando. Então tá, aquele momento eles tinham livre-arbítrio. A partir do momento que eles comeram, eles abriram mão do livre-arbítrio. E então permitiu que o mal mesmo entrasse em seus corações, e assim a humanidade toda está contaminada. Isso é a visão teológica reformada, ok? Então houve aí a depravação total de toda a humanidade. A partir desse momento não tem mais livre-arbítrio, ou seja, o ser humano realmente ele herdou o pecado e ele naturalmente ele é ruim, ele é mau, ok? Naturalmente o homem tende a fazer o mal. Se não haver, tem que haver, por exemplo, proibições ou instruções sempre para o homem não fazer o mal, né? Você vê que não tem lei te obrigando a fazer o bem, falando para você, né, sobre o bem. Você não pode fazer, não pode deixar de fazer o bem aos outros. Não tem isso, né? É sempre falando assim, ó, você não pode fazer isso, esse mal, não pode praticar esse mal. E assim sempre as leis vão alterando, vão complementando, para colocando a lista de maus, porque sempre vai estar aparecendo mais e mais maldades em que o homem está sujeito a praticar. Então é por isso que o homem, ele é genuinamente mau, depravado, né? Ok? Então não há mais livre-arbítrio. Mas eu tenho livre-arbítrio e eu posso escolher seguir a Deus ou não. Não, você já não tem, porque se depender de você, só de você, do ser humano, nenhum ser humano vai seguir a Deus, nenhum. Porque se não houvesse a intervenção divina, nós estaríamos todos condenados. Porque imagine como se nós estivéssemos numa fila indiana, todos indo para o inferno, com os olhos vedados, com os ouvidos tapados sobre Deus. Mas nós estamos indo para o inferno conscientes que estamos indo, ok? Mas se não fosse Deus em nos escolher, nos chamar, e a gente ir para chamar, ele tem que tirar o tampão dos nossos ouvidos, tem que tirar a venda dos nossos olhos, aquilo que nos impedia de ver a Ele. E aí, sim, fomos selecionados e Deus pôs a mão aqui e tirou-nos dessa fila que estava já direto para o inferno. Então eu, você, aquele outro, fomos escolhidos e Deus escolheu por seus critérios, a mim, a um outra, a você,
e uma outra pessoa não. Ou de repente você também não foi escolhido, né? Então há muita coisa envolvida aí, muito estudo envolvido sobre isso, dá muito pano para manga essa discussão, tá bem? Então, resumindo também, o cristão tem livre-arbítrio? Não. E mesmo se tivesse livre-arbítrio para poder dizer assim, ó, tem livre-arbítrio para poder escolher seguir a Deus ou não. Então tá bom, eu escolhi seguir a Deus. Eu tenho ainda livre-arbítrio? O cristão tem livre-arbítrio? Não. Porque você voluntariamente escolheu ser servo de Deus. Que Deus é o seu Senhor. Jesus é o teu Senhor e Salvador. Senhor significa dono. Então você se entregou voluntariamente, entre aspas, você se entregou voluntariamente ao senhorio do Senhor Deus. Então se você entregou-se voluntariamente ao senhorio dele, e agora então todas as tuas vontades estão submissas à vontade de Deus. Então, mesmo aquele que fala que ainda tem livre-arbítrio, que o homem tem livre-arbítrio, no caso do cristão aí, mesmo se ele acreditar que o cristão tinha livre-arbítrio, que o mundano não tinha livre-arbítrio e escolheu seguir a Deus, primeiro que ele já não tinha. E se ele escolheu, vamos supor que ele tivesse, mas escolheu servir a Deus, então ele não tem mais livre-arbítrio. Então há muitas teorias enganadoras sobre isso. Então você que já entende o que é o livre-arbítrio, né? Se não entende ainda o significado dessa palavra, vê o outro vídeo que eu postei. E você saberá que nós não temos livre-arbítrio. E que bom que somos servos, né, do Deus vivo. Porque se a gente tivesse o livre-arbítrio, a gente estava todo condenados, né? Condenados. Ainda bem que Deus está aí nos conduzindo, ok? Porque aquele outro que não está no caminho do Senhor, claro, já está no caminho do inferno, né? É um tema muito complicado, mas ouve isso aí com carinho, com o coração bem quebrantado, com o coração bem disponível, com a mente aberta para você analisar, ok? Sobre isso que eu falei. Um grande abraço aí, fiquem com Deus.